A paz do Senhor aos irmãos, em nome do poderoso Filho de Deus, mais uma vez reunidos para a honra e glória do nome do Senhor, leva uma palavra poderosa de entendimento, tentar tirar algumas dúvidas que às vezes os irmãos, as irmãs tenham aí, para a gente avançar em conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Está aqui conosco a cantora Sueli. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Que o Senhor venha abençoar a tua vida. Amém. Nesse dia de hoje. Amém. Abrindo o seu entendimento, a sua mente, para entender o que o Senhor está dizendo na palavra dele. Glória a Deus. Nós fazemos o que o Senhor tem ordenado, ensinar a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender mais da palavra do nosso Deus. Então que você abra o teu coração, a tua mente, para compreender o que o Senhor tem para ti nessa manhã. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. O Senhor disse a Josué: escreva nas tábuas, nos batentes da porta, fala de dia, de noite, fala com seus filhos andando no caminho de casa, almoçando, quando se deitar, quando se levantar. Então, o Senhor sugere que nós façamos da Bíblia, da palavra dele, a nossa consulta diária, o nosso estudo diário, a nossa leitura diária, para a gente entender o Senhor. Porque se a gente não mostrar uma disposição de estar na presença do Senhor, não é fácil estar, viu? Com má vontade ninguém chega ao Senhor. Essa é uma verdade. Algumas dúvidas, esclarecendo aqui, irmãos, em relação à apostasia dos fins dos tempos. A palavra nos deixa claro que há uma apostasia nos fins dos tempos, de que a igreja vai apostatar da fé. E Paulo dá isso, inclusive, como um ponto culminante para a instalação do reino do anticristo. E eu queria falar um pouco disso, mas queria também mostrar para os irmãos que há um avivamento. Há um avivamento, e por isso que nós temos que estar atentos. Em que lado nós vamos estar? Apostatando ou avivando? Nós precisamos saber disso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender a palavra do Senhor para saber se onde nós frequentamos se fala de fato a palavra do Senhor. Porque os irmãos falam, se apostatar na fé, eu não vou estar lá. Apostatar da fé, irmãos, não é pregar algo totalmente diferente da Bíblia. Não é nada disso. Não é fazer a igreja virar num clube social ou num bar ou numa boate. Apostatar da fé é pregar uma fé falsa. Tudo parece que continua a mesma coisa. É possível, é possível. Se nós não estivermos na palavra, entenda que é possível. Nós já falamos isso largamente da época do Senhor, do Messias. A igreja dele não aceitou ele. A igreja tinha apostatado da fé. E as pessoas da época iam para a igreja, não acompanhavam, poucos acompanhavam ele. Quando fala aqui em multidões de pessoas que iam atrás dele, atrás de entendimento, nós sabemos que nem todos ficaram na fé, mas muitos ficaram na fé. Os irmãos imaginam a quantidade de pessoas que tinha na igreja. Foi a parte muito pequena da igreja que acreditou nele, e não na igreja. Mas você é diferente, né? Quando a igreja apostatar, você vai saber, né? Você já tem tudo na cabeça pronto para isso. Acorda, irmãos, acorda. Abra em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, para a gente mostrar os dois lados aqui para os irmãos. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é o 2. Amém? O versículo é o 1. Diz assim: ora, suplicamo-vos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo está falando do dia do Senhor, do último dia desse planeta aqui. Onde a nossa reunião com o Senhor é nos ares, nas nuvens. Que não vos moveis facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ele está falando há 2000 anos atrás,
e havia um questionamento dessa volta. E Paulo está alertando por dois fatores que vai apontar para essa volta. O 3 diz assim: ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia, o abandono da fé. E o homem do pecado é o segundo motivo, seja revelado, o filho da perdição. Então, sem isso daqui, sem esses dois fatos, o Messias não vem. Isso aqui tem que acontecer. A igreja vai apostatar da fé. A igreja aqui, Paulo cita como um aglomerado de pessoas, congregação. E não o homem em si. Eu sou igreja, você é igreja, todos nós somos igreja. Mas ele está dando uma notícia, na palavra do Senhor, para toda a igreja do mundo todo. Se eu apostatasse da fé aqui, não faria diferença nessa notícia. Ela não está falando de mim. Ela está falando do aglomerado de igrejas, de congregações. Porque senão não faria sentido um senhor lá no Japão falar: então o pastor João lá em Presidente apostatou, então o senhor vai vir. Não é isso. Pessoas apostam da fé todo dia. Muitos estão indo por esse caminho. Mas a igreja toda vai apostatar da fé. Pessoas não vão. Espalhada por essas igrejas, fora dessas igrejas. Mas as igrejas irão apostatar, é isso que está escrito aqui. Amém? Glória ao nome do Senhor. Aqui um pouquinho para frente aí, vai em Timóteo aí, ó. 2, 3 páginas para frente aí, nós temos uma revelação aqui do Espírito Santo. Em Timóteo 4, abre aí, 1 Timóteo 4, tá? Diz assim o versículo 1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Olha o que o Espírito revela aqui. Paulo diz que o Espírito revela a ele expressamente que nos últimos tempos alguns deixarão a fé. Então não é todos. Os irmãos estão entendendo? Que não são todos que vão deixar a fé. Alguns deixarão. O Senhor diz lá numa passagem de Mateus, no capítulo 7 de Mateus, me parece, que o caminho é largo e muitos entrarão por esse caminho largo. E que o caminho estreito, que é o caminho verdadeiro, poucos entrarão por esse. Amém? Por esse caminho. Então, irmãos, existe uma verdade aqui. Paulo, ele revela que o Espírito revelou a ele que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então a apostasia, ela existe para os últimos tempos, né? Se a gente fosse em Lucas 18, 8, por exemplo, o Senhor faz uma referência a essa falta de fé. Quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? O Senhor dá o tempo da volta dele, é esse tempo de apostasia. Ele fala: quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Nesse dia em que ele vai vir, nesse último dia, a igreja da cidade, que ficou na cidade, foi sacrificada. Ela já não existe mais, porque o Apocalipse está acabando. É o último dia. Essa igreja da cidade formou o corpo da igreja. E a igreja do deserto, a que fugiu para o deserto, onde lá em Apocalipse 2 diz que Deus tinha preparado para que ela fosse alimentada por 3 anos e meio, que é o tempo do reino do anticristo, essa igreja vai ser arrebatada. Amém? Então, o Senhor faz uma referência a todo mundo. Quando ele voltar, haverá fé na terra? Só vai haver fé aí, então, na igreja do deserto. E não é em todos. Infelizmente, também não é em todos. É só ir na parábola das 10 virgens que os irmãos vão ver que não é em todos. 5 virgens não tinham o azeite para pôr na lâmpada. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, para a gente entender esse cenário de apostasia, se a gente for em Mateus 24, 12 e 13, também lá em Mateus 24, 12 e 13,
o Messias diz que o amor de muitos irá esfriar. Diz que aqueles que suportaram até o fim serão salvos. Significa que aquele que o amor esfriou não será salvo. Glória a Deus. Esfriando o amor, você está apostatando da fé pura. Se nós formos, por exemplo, em Apocalipse, falando das igrejas de Apocalipse, o Senhor vai dizer para a igreja de Sardes que ela tem, que ela tem a aparência de quem vive, mas está morta. Isso é apostasia. A igreja tem uma aparência de que está viva, mas ela está morta. Isso é uma apostasia. Isso é sair da fé pura para uma fé falsa. Amém? Isso é sair da palavra do Senhor verdadeira para uma religião em que é alimentada por normas. Uma religião se alimenta de normas. As pessoas se enquadram em normas. E por se achar obediente às normas, se acham dignos da eternidade com o Senhor. E isso não é bíblico. Isso não é Bíblia. A liberdade está na palavra. De adoração ao Senhor fora das normas. O Senhor já disse que Ele pagou os nossos pecados e aboliu a lei. Não é para pôr lei em cima de filhos de Deus. Nem norma nenhuma. Eu já dei uns exemplos aqui que eu gosto muito de falar isso porque esclarece. Falei até com o irmão Ramon esses dias aqui. Se existe um cartaz na parede ali escrito proibido fumar, isso é uma norma, isso é uma lei, está proibido fumar. Mas se você não fuma, aquela norma não tem efeito nenhum para você. Você não está debaixo daquela lei, ela não serve para você. Amém? Isso é a Bíblia pura, fora de religião. Glória a Deus, os irmãos entenderam isso? Também em Apocalipse 13, ali a partir do 14, Apocalipse 3, a partir do versículo 14, é a igreja de Laodiceia, onde o Senhor diz que é uma igreja morna. O Senhor até diz que vai vomitar essa igreja. Vou vomitar, diz ele, da minha boca. E é uma expressão fortíssima, porque o que se vomita? Se vomita aquilo que você ingeriu e não vai te servir para nada, a não ser para jogar fora. Aquele alimento que você está recebendo, no caso a igreja aqui de Laodiceia, essa igreja recebe o alimento que não serve para nada. Senhor, vou vomitar isso aí. Amém? E ele fala de pessoas quentes e frias. E ele inclusive diz quentes, que é a pessoa ativa dentro da palavra, ou fria, que nem está na palavra, ele prefere do que seja um religioso. Seja um morno, porque esse morno ele vomita. Isso é apostatar da fé. Então existe no final dos tempos a apostasia. De fato existe, ela é latente, visível aqui onde nós estamos. Onde nós estamos lendo aqui nesses versículos aqui. Amém? Mas existe o avivamento? Existe. Vamos vê-lo? Vamos. Glória a Deus. Vai a Tiago, um pouquinho para frente aí de Timóteo, onde nós paramos. O Tiago é 5. Tiago, capítulo 5. Um pouquinho só para frente. Só 2 versículos para a gente encaixar dentro de um entendimento que vai nos levar ao avivamento que o Senhor está preparado para aqueles que são dele. De fato, aqueles que estão na palavra. Diz assim o Tiago 5, 7. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Veja só, nós estamos falando da vinda do Senhor. Nós estamos falando do último dia. Então, presta atenção no contexto. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e o guarda com longa paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Alguns detalhes para os irmãos entenderem. Chuva temporã e seródia. Chuva de outono e primavera. Chuva, primeira e última chuva. A Bíblia usa muito isso. As primeiras chuvas, as últimas chuvas. A temporã, a seródia. A chuva de outono ou de inverno. São essas chuvas que está se referindo aqui. O lavrador. Eis que o lavrador espera o fruto precioso da terra. Quem que é o lavrador? Se nós formos lá em João 15, o Messias vai dizer, meu pai é o lavrador. Ele vai dizer que o pai é o lavrador. Ele é a videira e o pai é o lavrador. Então o lavrador, o Deus poderoso, espera o precioso fruto da terra. Qual que é o precioso fruto da terra? Somos nós, irmãos, que vamos ser colhidos no último dia do Senhor.
Amém? Até que receba essa chuva. Então, chuva temporã e seródia. Esse é o entendimento, guarda temporã e seródia, que é o entendimento que vai dar para o avivamento do fim dos tempos. O Senhor está falando em chuva de regar o fruto nos fins dos tempos, para que esse fruto seja produtivo, seja avivado. Glória ao nome do Senhor. Então o 8 diz assim: sede vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. O Senhor não está entendendo que o contexto é de fim de tempo? Aqui nesse contexto o Senhor fala de fruto. Se nós formos em Marcos 4, Mateus 13, nós vamos ver a parábola do semeador. Quem que é o semeador? É o Messias, o nosso Jesus, o nosso Yeshua, o Messias, o nosso Salvador. Ele é o semeador. O Pai é o lavrador. Amém? Que está esperando, o dono da vinha, o dono da plantação. O Filho semeou isso aqui. Agora, nesse contexto de fim de tempo, há uma promessa da chuva temporã e seródia. Então vamos entender o que é essa temporã e seródia, essas primeiras e últimas, essa chuva de outono e de inverno. Na verdade, essas primeiras chuvas, a temporã, chovia e se fazia o plantio. Na época, isso era promessa do Senhor na palavra. Ele prometia essa chuva para os filhos. Então os filhos plantavam, né? E a seródia, ela vinha um pouco antes da colheita, que era para apressar a maturação do fruto para que fosse colhido bastante. O Senhor fala lá na parábola do semeador, 30, 60, 100 por 1. E nós estamos falando aqui na condição espiritual. 30, 60 e 100 por 1. Por um fruto, 30, 60 e 100. Uma pessoa avivada pode levantar 30, pode levantar 60, pode levantar 100 filhos de Deus. 100 frutos para levar para o reino. Para os irmãos entenderem melhor. Glória a Deus. Amém?